Senhor, amém, irmãos? Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra suas Bíblias, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 12 em diante. Livro de Gênesis, capítulo 12 em diante. Meu Deus, aleluia. Amém? Amém. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos, para tomar assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Esse texto a qual nós lemos nessa noite vai estar nos mencionando a respeito de promessas do homem e da mulher de Deus. Todos nós, por algum motivo, às vezes deixamos as promessas acontecerem. Achamos, por algum motivo, que Deus esqueceu das promessas. Achamos, por motivo, que Deus deixou no passado. Mas, na realidade, Deus nunca esqueceu. As promessas, às vezes, levam 2, 3 anos. Às vezes, levam 10 anos. Às vezes leva mais tempo, mas o que Deus prometeu na vida sua vai se concretizar, meu irmão. E no livro de Gênesis, a qual eu li aqui, não vai estar somente falando de promessas, mas também o livro de Gênesis também fala, aleluia, do o Criador que fez os céus e a terra, a qual o Todo-Poderoso fez e criou todas as coisas. Mas também não é somente falado sobre isso. O livro de Gênesis também é falado de homens da fé, homens que tiveram, aleluia, a sua fé, meu irmão, homens patriarcas que eu estou falando aqui. Que homens são esses? Abraão, Isaque e Jacó. Mas nesta noite eu quero falar somente de Abraão. Quando nós olhamos a respeito de Abraão, talvez você está perguntando quem é Abraão. Pois bem, Abraão é lá da terra de Ur dos Caldeus, mas no coração do pai, o pai já tinha uma promessa para Abraão. Observa nesta noite, Deus não conhecia Abraão, mas Deus, aleluia, Abraão não conhecia Deus, mas Deus conhecia. Uma coisa nós entendemos aqui, pode por um motivo você não ter conhecido Deus, mas Deus sabia quem era você. Uma coisa nós devemos entender, que Deus nos conhece. Ele sabe como você saiu de casa. Ele sabe muito bem as lutas que você tem enfrentado. Ele sabe as adversidades que você tem enfrentado. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe muito bem antes de nós nascermos. Ele conhece todas as coisas. E Deus conhecia Abraão. Quando olhamos para a família de Abraão, a Bíblia vai nos contar a respeito do pai de Abraão, chamado Terá, que era fazedor de ídolos. Quando olhamos para isso, nós entendemos uma coisa, que ele vinha de uma família de idolatria, uma família que idolatrava outros deuses. Eles não estavam nem aí, meus irmãos, para o povo de adoração a Deus. Eles não queriam de glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor Jesus. Mas uma coisa entendemos,
Deus olha e diz: lá no meio eu vou fazer alguém que vai querer vontade de fazer as promessas de Deus. E aqui nessa noite não é diferente. No meio de tudo isso, talvez a tua família não aceitou Jesus, não o reconciliou, mas no meio de tudo isso, Deus olhou e disse: no meio dele eu vou te tornar um pregador do Evangelho. Eu vou te tornar um pastor, vou te tornar um missionário da minha palavra. E é por isso que você nesta noite está aqui. Porque Deus teve um encontro com você. E quando Deus tem um encontro com você, com o homem, com a mulher de Deus, Ele muda por completo o sentimento e a alma do homem e da mulher de Deus não fica mais igual. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos contar que agora Deus vai falar com Abraão a respeito da promessa de Abraão. Oh, coisa linda quando Deus começa a fazer a promessa na vida de alguém. Oh, coisa linda é quando Deus começa a falar com o ser humano, quando Deus começa a falar com o homem e com a mulher de Deus. Não é, meu irmão amado, igual quando você está falando com um amigo. Com Deus é diferente. Quando Deus você fala, você sente a presença de Deus. A presença de Deus contagia o ambiente. Glória a Deus, aleluia. Mas quando olhamos no livro de Gênesis, a qual eu li, capítulo 12, Deus vai falar com Abraão, dizendo: sai do meio da sua terra para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia vai nos contar que Abraão recebe a promessa de Deus. O primeiro passo para ele receber a promessa e mergulhar nas promessas é desagarrar da família dele. A primeira coisa é sair do que está prendido à vida dele. Aparentemente, quando olhamos para Abraão, é loucura sair do meio da sua parentela, é loucura largar tudo, porque Abraão precisava sair, meu irmão. Ele tinha tudo. Para que sair de uma terra e ir para um lugar onde que Deus iria mostrar ainda? Porque aqui no capítulo 12, versículo 1, Deus vai dizer em palavras: vai que eu vou te mostrar a terra. Ou seja, Deus não tinha mostrado. Ou seja, Deus não tinha falado. Aleluia! Eu sinto aqui a presença de Deus no nosso meio. A Bíblia vai nos contar que nesse momento ele recebe as palavras de Deus. Aleluia! E o primeiro passo ele ir. Mas aqui eu entendo uma coisa: para nós mergulharmos na promessa de Deus, devemos desagarrar de muitas coisas. Devemos desagarrar o que está nos prendendo da vontade de Deus. E a Bíblia vai nos contar que ele vai, aleluia, arruma as suas coisas, pega a sua mulher, a sua família, juntamente com o parente chamado Ló, e vai para um lugar onde que Deus iria falar ainda. E ele segue viagem a caminho. Aleluia! Acreditando nas promessas de Deus. Acreditando ainda que Deus pode fazer, aleluia, as promessas de Deus sobre ele. E não é diferente nessa noite. Talvez você está aqui nessa noite, aleluia, mas as promessas não cumpriu. Mas cá entre nós nessa noite, se Deus prometeu, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Aleluia. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada,
Agora Abraão tinha 75 anos quando saiu da cidade Harã, justamente, e ele foi para Canaã. Agora Abraão está em Siquém, e nesse momento aparece Deus e fala com Abraão de novo. O coisa linda é quando Deus fala com alguém. E quando olhamos para isso, Deus vai dizer para Abraão em palavras: tua semente eu darei a esta terra. Deus falou para Abraão o que iria acontecer agora. Só que Abraão entendeu uma coisa, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam para mim entrar no contexto da mensagem nessa noite. Abraão entendeu uma coisa, que as promessas para ficar de pé, ela precisa fazer uma coisa. Ela precisa ser pago um preço. Abraão entendeu que as promessas para ficar de pé e mergulhar nas promessas, precisa levantar o altar. O que é levantar altar? É entrega, é sacrifício, é oração, é intimidade com Deus. O que vai te deixar de pé, meu irmão, é a oração. O que te vai te deixar de pé é a intimidade que você tem com Deus. O que faz você cumprir as promessas de Deus é a oração. Porque a oração, ela tem efeito. A oração, ela pode mudar a sua vida, meu irmão. Abraão sabia disso, que para ele mergulhar nas promessas de Deus, ele precisava levantar o altar. O altar não poderia estar arruinado, o altar não poderia estar destruído, o altar ele precisava estar de pé. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Levantar altar, era isso que Abraão precisava fazer. Mas o problema da geração atual é que quer as promessas, quer que Deus cumpra, só que não querem mais levantar altar. Altar ficou do passado, altar ficou, aleluia, no passado. Eles não querem mais um sacrifício, não querem mais entrega, não querem mais intimidade, não querem mais continuar levantando o altar na presença de Deus. Oh, coisa linda é um homem e a mulher de Deus que ainda continua levantando o altar a Deus, que ainda pensa que para estar de pé, estruturado na presença de Deus, precisa estar com o altar na presença do Senhor, precisa estar, aleluia, firmado aos pés de uma rocha, que é Jesus, meus irmãos. Aleluia! Só que quando Deus prometer e cumprir as promessas, nós não podemos esquecer também de ainda continuar levantando o altar a Deus. Porque quando as promessas se cumpram sobre a nossa vida, muitos acabam se esquecendo de continuar levantando o altar. Ou seja, a oração. Ou seja, a intimidade com Deus. E como está o teu altar nessa noite? E como está o teu altar? Você ainda está levantando o altar? Ou está destruído? Ou já parou de levantar o altar? Aleluia! As promessas de Deus para cumprir em nossa vida, precisamos levantar o altar. E Abraão, ele começa levantando o altar e começa a falar com Deus. E Deus responde, meu irmão. Aleluia! E a Bíblia vai nos contar, meus irmãos. Aleluia! Eu vou correr um pouquinho, porque por causa do tempo, irmãos. Aleluia! E a Bíblia vai nos contar que havia uma fome naquela terra, a qual forçou Abraão, aleluia, o seu povo descer para o Egito. E quando eles descem, Abraão pede para a sua esposa, a sua mulher chamada Sara, mentir e dizer que é sua irmã, aleluia, para Faraó, que era do Egito. A Bíblia vai nos contar que nesse momento, aleluia, o Faraó, acreditando
pega por sua mulher. E quando olhamos para a palavra de Deus, ele aos poucos foi descobrindo as coisas. E nesse momento vai chamar Abraão. E quando chama Abraão, a Bíblia vai nos contar, vai dizer, porque não tem falado a verdade. Porque não tem falado que é sua esposa. Agora Faraó vai olhar e vai dizer, pega ela e vai juntamente com a sua família para fora do Egito. Aqui eu entendo uma coisa sobre Abraão. As promessas de Abraão não estavam no Egito. As promessas tuas não estão no Egito, irmão. As promessas sobre a sua vida não estão no Egito. Mas quando ele sai do Egito, ainda o pensamento, ainda a mentalidade era de voltar no Egito. Mas, meu irmão amado, o que Deus tinha no coração era a promessa de Deus. Aleluia. Porque eles queriam voltar do Egito. Eles olham para trás, mas tá bom no Egito. Para que nós não ficamos? Porque nós não ficamos mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus não está lá. O Egito não pertence a Abraão. E o Egito não te pertence, irmão. Aleluia. E a Bíblia vai nos contar, dizendo que Abraão sai do Egito, mas ainda o seu coração e a sua mente querendo voltar. Porque no Egito tem uma boa alimentação, porque no Egito tem uma boa educação, tem uma área financeira muito boa, só que no Egito não tem a promessa de Deus. O que Deus está dizendo nessa noite sobre a sua vida é que Ele tem mais sobre você, e é as promessas de Deus. E no Egito você não vai encontrar, no Egito você não vai achar. E Deus está dizendo, saia do Egito. Não deixe o Egito te engolir com as promessas de Deus. Aleluia. É por isso que tem pessoas morrendo com as promessas de Deus. Estão sendo sugados e engolidos pelo Egito. Aleluia. Eu sinto aqui a presença de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eles queriam, meu irmão, voltar. Mas voltar não vai adiantar. Voltar não vai trazer a solução. Voltar não vai trazer a promessa. A promessa está avante. O que Deus está dizendo aqui nessa noite, prossiga, avança. As promessas de Deus sobre sua vida talvez até não se concretizaram. Abraão andou, mas uma coisa que entendemos, que ele perseverou. Uma palavra que nós devemos entender é perseverança, é perseverar nas promessas de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. A Bíblia vai nos contar que ele sai do Egito juntamente com a sua família, a família de Ló, e chega um momento que Abraão e Ló vão se separar. Não acontece em o livro de Gênesis capítulo 12, mas agora vai acontecer. Aleluia. Deus da glória. Mas agora vai acontecer. Porque a promessa de Abraão, ela tem que se realizar. E às vezes é Deus quebrando um laço. Às vezes é Deus quebrando aliança com quem não é para estar perto de você, com quem não é para estar junto com você. E se Deus quebrar a aliança, glorifica a Deus. Se Deus quebrar laços, glorifica o nome do Senhor Jesus. Não se assusta se o WhatsApp parar de tocar. É Deus quebrando a aliança. É Deus quebrando laços sobre alguém, meu irmão. Porque o que tem com você é a promessa de Deus.
E o que Ló queria, meu irmão, estava perto de Abraão, por causa dos benefícios de Abraão, por causa das promessas de Abraão. Tem muita gente, talvez, que vai estar do seu lado, é por causa dos seus benefícios, é por aquilo que você pode atrair. Aleluia! Mas a Bíblia vai nos contar que agora eles vão se separar. Chega um momento em que separação acontece. Aleluia! No coração talvez de Abraão, até eles não querem separar. Mas é necessário para que as promessas de Deus aconteçam. Aleluia! E a Bíblia vai nos contar o seguinte, que Ló, ele vai escolher o lugar que ele queria. Abraão deixou essa, aleluia, essa palavra para Ló escolher. A opção que Ló escolhesse, ele ia acabar decidindo. Quando oramos para Ló, ele não precisava ser egoísta. Ló, ele poderia dividir ao meio a terra, metade para cada lado. Seria algo bom para os dois. Mas Ló, ele fez diferente. Ló, ele foi egoísta, escolheu todas as campinas do Jordão. E quando estudamos melhor a respeito das campinas do Jordão, entendemos que as campinas do Jordão eram todas aproveitáveis, era terra boa. Aleluia! E Abraão ficou para a terra de Canaã, uma terra onde que não era muito bem aproveitada naquela época. Mas quando olhamos, Abraão escolhe ficar lá, mas pensando em sua mente, não importa o lugar que eu esteja, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa se Ló pegou a melhor parte, se Ele prometeu na minha vida, a promessa de Deus vai se realizar. Aleluia! E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que a separação começa a acontecer. Ló vai para as campinas do Jordão e arruma suas tendas. Aleluia! Arruma as suas tendas. E as suas tendas, quando olhamos, as suas tendas vão até a Sodoma e Gomorra. Para quem não sabe, Sodoma e Gomorra são duas cidades. Quando olhamos Sodoma e Gomorra, são cidades de homens perversos. São pessoas más, pessoas aonde que tem um coração mau. As pessoas que tinham lá, tinham no seu coração o mal de pecar, o mal de errar, o mal de falhar. Até por um momento Deus se cansar daquele povo e destruir Sodoma e Gomorra, por causa que o pecado era imenso. Mas quando olhamos, Ló está perto de Sodoma e Gomorra, perto de homens maus. E onde está Abraão nisso? A Bíblia vai nos contar que Abraão monta suas tendas em Canaã, esperando as promessas de Deus. Oh, coisa linda é o homem e a mulher de Deus que persevera nas promessas de Deus. E a palavra que eu tenho sobre a sua vida nesta noite é: persevera nas promessas de Deus. Continua acreditando que ainda Deus vai realizar sobre a sua vida. Deus nunca disse sobre você que não vai se realizar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele começa a perseverar, ele continua perseverando, mas também levantando o altar na presença de Deus, ainda falando com Deus, e Deus não respondendo. Eu imagino Abraão se desesperando. Como ser humano, nós temos a tendência de desesperar. Nós temos a tendência, aleluia,
Porque nesse momento nós queremos que Deus fale, e Deus não fale, mas até o silêncio é a resposta dele, e até o silêncio Deus está trabalhando a teu favor, meu irmão. Orai, adecanterei, massamanai, ei, masara, massomanai. Aleluia. Deus está trabalhando a teu favor. Deus está trabalhando a tua família, meu irmão. Deus está trabalhando na tua casa. Até o silêncio é a resposta dele. Aleluia. Quantas pessoas, homens de Deus, que esperaram na perseverança, no silêncio, e Deus falou. E Deus vai falar com Abraão. Aleluia. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus vai falar com Abraão. Aleluia. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14, Deus vai falar com Abraão. Deus vai dizer: Abraão, está vendo esta terra aqui? Eu vou te dar a tua família e também a sua geração. Aleluia. Entendemos que Deus, Ele começa a falar com Abraão de novo. As promessas de Deus começam a se realizar. As promessas começam a acontecer. Mas não foi da noite para o dia que as promessas aconteceram. Levou anos e anos sofrendo, passando, caminhando. Talvez você está na caminhada sofrendo, na dificuldade, na luta, na prova. Mas a palavra sobre você é: persevera mais um pouco. Aleluia. Aleluia. Porque as promessas de Deus, elas vão acabar se concretizando sobre a minha e a sua vida. E as promessas de Abraão começam a dar certo. Ele começa a mergulhar nas promessas. Mas ele também não pode esquecer que ainda ele deve levantar o altar. Que antes das promessas se cumprir, ele levantava o altar. E por que agora não pode levantar o altar? Por que agora não pode orar? Por que agora não pode fazer entrega? Nós devemos entender uma coisa: depois que as promessas acontecerem na nossa vida, ainda devemos perseverar orando na presença de Deus. Porque só através da oração que as batalhas caem por terra. Só através da oração que as barreiras caem, que as dificuldades caem. Aleluia. Talvez essa noite estou pregando para gente que está passando na dificuldade e na prova. E eu vim dizer uma coisa nessa noite. Aleluia. Que é necessário a prova para vir a vitória. Você não vence, meu irmão, se você não passar pela luta. Você não vence se você não passar pela dificuldade. E quando olhamos para isso, Abraão começa a se mergulhar nas promessas de Deus. Aleluia! Mas cadê Ló? Ló estava nas campinas do Jordão, achando que ele conseguiu as promessas, mas as promessas Abraão conseguiu. E quando olhamos para Ló, quando ele percebe, está dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. E quando olhamos para isso, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus vai dizer para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e eu vou te amaldiçoar também aqueles que vão te amaldiçoar. Ou seja, quando Ló falou sobre as campinas do Jordão que escolheu para ele estava abençoando ou amaldiçoando o próximo? Ele não estava abençoando. Aleluia. A palavra de Deus estava se cumprindo sobre Ló. Ele estava colhendo o que ele plantou mesmo. Ele estava colhendo os frutos dele. Ló agora, olhando para isso, o que acontece com Ló? Ló está dentro de Sodoma e Gomorra, dentro dessas duas cidades, de homens maus, de homens perversos. Quando ele vê
tão profundo no pecado. Mas a Bíblia vai nos contar que ele é aprisionado dentro de Sodoma e Gomorra. Abraão fica sabendo da notícia. Olha, o seu parente Ló está aprisionado dentro de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai nos contar que Abraão sai, aleluia, e vai para Sodoma e Gomorra com a intenção de soltar Ló, aleluia. Ele, meu irmão, foi justamente lá e soltou Ló. E quando olhamos para essa palavra, Abraão acabou se cumprindo sobre ele. As promessas de Deus se cumpriram sobre a vida de Abraão. Querendo Ló ou não, aleluia, acabou se realizando. E Deus nessa noite está dizendo sobre a sua vida, vai se realizar. Querendo a pessoa do lado ou não, querendo o inimigo ou não, querendo, aleluia, a tempestade te parar, a adversidade te parar, a luta te travar, meu irmão. Porque no meio disso, eu imagino que Abraão encontrou muita adversidade, mas ainda a perseverança, meu irmão, continuou sobre a vida dele. E a lição para essa noite, para estar encerrando, é: você nessa noite persevera sobre a promessa de Deus. Que Deus tem uma promessa linda sobre você. Deus tem uma promessa linda sobre a sua vida. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Vamos estar fazendo uma oração para encerrar nessa noite. E que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Senhor, meu Deus e amado Pai, aqui se encontramos mais uma vez, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia estarmos na casa do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, quem esteve aqui nessa noite, Pai, ouviu essa palavra, Pai. Eu creio que nesta noite o Senhor vai tomando a direção, ó Pai, de cada um, ó Pai. Que essa palavra não foi em vão, Pai, porque é a palavra que transforma, Pai, porque é a palavra que cura, Pai, é a palavra que liberta, Pai, a palavra que salva, Pai. E nesta noite, Pai, o Senhor vem, Pai, fazer algo divino da tua parte, Pai, que o milagre acontece, Pai, por completo, Pai. Abençoa, Pai, a cada um, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.